existem 3 barreiras que impedem o ser humano de receber a sua vitória. A paz do Senhor Jesus, eu vim aqui trazer uma palavra de Deus para o teu coração. Existem tantas pessoas que estão frustradas, que estão tristes, porque até o momento não recebeu sua vitória, porque até o momento não recebeu ali o poder de Deus na vida dela, porque até o momento não viu o sobrenatural de Deus na vida dela. Pessoas essas que vê aí testemunhos alheios e os testemunhos falam que a pessoa recebeu o seu milagre, que a pessoa viu o poder de Deus, viu o sobrenatural de Deus, vivenciou a sua vitória. E isso faz com que essas pessoas que ainda não viu este poder de Deus fiquem frustradas, desanimadas e muitas vezes se afastam da igreja, se afastam de pessoas de Deus, porque não acreditam mais que o poder de Deus irá alcançá-la. Então Deus ele me traz aqui para dizer que existem 3 barreiras que impedem o ser humano de receber a sua vitória. Existem 3 barreiras que impedem o ser humano de estar próximo de Deus. Existem 3 barreiras que impedem o ser humano de receber a sua vitória. Então fique atento e veja essas barreiras. Se essas barreiras estão fazendo parte da sua vida, tire essas barreiras da sua vida para que você venha receber o sobrenatural de Deus, a graça de Deus e a misericórdia de Deus, para que você venha ver o sobrenatural e a vitória, o milagre venha estar na sua vida. Amém? E a primeira barreira que nos impede receber a vitória é o pecado. O pecado é tudo aquilo que desagrada a Deus. O pecado nos afasta de Deus. E quando nós estamos pecando, nós estamos distante de Deus. E distante de Deus, nós não vamos ver a nossa vitória, nós não vamos ver os milagres de Deus, nós não vamos ver o sobrenatural de Deus, nós não vamos ver o poder de Deus na nossa vida. Então, tire esta barreira, comece a viver em santidade, para que você venha ter este poder de Deus na sua vida. Amém? A segunda barreira é enxergar a igreja como uma simples edificação, como uma religião. E a igreja não é uma religião. A igreja não é uma simples edificação. A igreja é um grupo de pessoas que se reúne, chamado Corpo de Cristo. Pessoas falhas que estão ali num processo para ser liberto, para ser curado. Pessoas falhas que estão ali num processo para receber poder de Deus. Pessoas falhas que não são perfeitas. E quando a pessoa enxerga a igreja como uma simples edificação, ela vai começar a olhar para as falhas das pessoas. Quando a pessoa enxerga a igreja como simplesmente uma religião, ela não vai enxergar que ali tem o espiritual, ela não vai enxergar que ali é um hospital espiritual que vai curar, que vai salvar, que vai libertar, que ali tem Cristo, ali tem Deus, e onde Deus está, onde Cristo está, há um mover, há um sobrenatural, há milagres, há poder. Então, esta barreira de enxergar a igreja como uma edificação e como uma religião tem afastado muitas pessoas da igreja e tem feito com que muitas pessoas não tenham recebido o seu milagre, a sua vitória e nem tenham visto o sobrenatural de Deus. Então é algo que nós temos que ficar atento, observe se você vê a igreja dessa forma, tire essa barreira, comece a ver a igreja como um lugar de pessoas que está passando por um processo, mas que vão ser curadas, mas que vão ser renovadas, mas que vão ver a vitória, o milagre e que vão ver o sobrenatural de Deus e o poder de Deus. Comece a ver que lá na igreja, além de ter pessoas que estão passando por um processo de libertação, também existem pessoas que já passaram pelo processo, que são capacitadas como líder para estar te auxiliando, que são capacitadas por Deus, pelo próprio Deus, porque Deus chamou assim a igreja, Deus chamou assim líderes para estar à frente, cuidando, para estar à frente, ensinando e para estar à frente, ajudando, orientando o caminho da salvação. Pessoas que já passaram pela aprovação e foram aprovados. Pessoas que já passaram pelo processo, já foram capacitados, estão lá para testemunhar e para ajudar aqueles que ainda não foram aprovados, para ajudar aqueles que ainda estão passando pelo processo. Então comece a enxergar a igreja como um hospital espiritual, para que você não venha ver os defeitos das pessoas e venha olhar tão somente para Cristo. Amém? E a terceira barreira é enxergar a Bíblia, a palavra, como um simples livro,
quando nós não enxergamos a Bíblia, a palavra, como uma palavra viva e eficaz, isso nos afasta de Deus, porque aí nós não vamos ter fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Quando nós olhamos a palavra de Deus como um simples livro, nós não vemos o sobrenatural de Deus. É preciso ter fé, é preciso crer na palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor, ela tem poder. A palavra de Deus tem poder, é viva e eficaz para mudar, para salvar, para cuidar, para ensinar, para te abraçar. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus é o próprio Jesus. Quando a sua palavra diz que o verbo se fez carne, a palavra se fez carne, o próprio Jesus, Deus se fez carne. Quando Jesus ele veio aqui no mundo, na terra, Jesus é a palavra, é o verbo vivo. Então a palavra de Deus tem poder, porque é o próprio Jesus e Jesus tem poder. Se você enxergar a palavra de Deus como uma palavra viva, que tem poder para salvar, libertar, porque é o próprio Jesus, você vai estar próximo de Deus. Você vai começar a vivenciar os milagres, você vai começar a vivenciar o poder de Deus, você vai começar a vivenciar tudo aquilo que Deus colocou nas suas promessas, coisas maravilhosas, magníficas, porque são coisas que vêm do céu, o sobrenatural de Deus. A palavra do Senhor nos diz que Deus, ele é espírito, e não tem como nós adorar a Deus se não for em espírito e em verdade. Precisamos adorar a Deus em espírito. E quando nós olhamos a Bíblia de uma forma espiritual, nós vamos entender que a Bíblia, a palavra, é o próprio Jesus, é o verbo vivo. Quando nós olhamos a igreja pelo lado espiritual, nós vamos enxergar que a igreja é o corpo de Cristo e que a igreja é um hospital espiritual. Quando nós olhamos para dentro de nós mesmos e vemos que nós não podemos estar pecando, nós vamos enxergar tudo da maneira espiritual. Então, você tem que começar a enxergar as coisas espiritualmente para poder receber de Deus o milagre, receber de Deus a misericórdia, o poder de Deus e receber de Deus a vitória. Se você começar a olhar as coisas de Deus pelos olhos carnais, você vai estar distante de Deus e você não vai receber de Deus a sua vitória. Então, comece a partir de hoje a olhar a igreja, a olhar a sua vida, a olhar a palavra de Deus de uma forma espiritual, porque Deus, ele é espírito e nós temos que adorar ele em espírito, por isso nós temos que ver tudo espiritualmente. Nós temos que adorar ele em verdade, e a verdade é a palavra. Então nós temos que estar firmados na palavra para que possamos de fato adorar a Deus, para que o Espírito Santo de Deus venha habitar em nós e para que possamos ver o sobrenatural de Deus, o poder de Deus, a glória de Deus, os milagres de Deus, a vitória de Deus na nossa vida. Amém? Então fica aí com esta palavra, que o Senhor Jesus continue abençoando a sua vida. Amém?